Valeu. Rosa linda. Fala pessoal, tudo bom? Hoje estamos começando mais um episódio do Pé na Areia. Aqui ao meu lado, meu amigo Sou Thiago havaiano, na Minti. verdade. Hoje eu vim oficialmente com camisa de surf, porque o convidado é especial, né, Tauan? Eu sou o Tauan de Davi e aqui na minha frente está Vinícius dos Santos, o surfista de ondas gigantes, pessoal. Muito obrigado, Tauan. Muito obrigado, Thiago. Que honra estar aqui participando do podcast Pé na Areia. Coisa linda. Bom, a gente sempre faz aqui no início pra galera entender e conseguir situar cada convidado, que tem gente que não tem a vida tão exposta, até a galera do surf, eu acho que ele é mais low profile no geral. Eu queria que tu fizesse uma timeline, né? Como é que começou, quando tu começou no surf, como é que foi a tua entrada na carreira e até onde chegar. Depois a gente vai começar a pincelar cada parte, mas queria que tu introduzisse aí como é que tu começou nessa área, desde quando. Bem, a minha família morava no Itambé quando eu nasci, ali na Trindade, um condomínio de apartamentos pequenos e bem tradicional assim para galera que também estava começando a vida e estudava na universidade ou era estagiário de alguma empresa. No caso, meu pai era da Telesc. E assim começou a nossa vida. No final de semana a gente ia para Imbituba, que é a terra natal dos meus pais, apesar de eles ter crescido por aqui. E eu tive a oportunidade de ter uma infância bem saudável ali no Itambé. Sim. Tinha um parquinho legal, tinha pista de bicicross, parque, tinha também quadra de basquete. E lá, quando eu passava o verão, o final de semana em Imbituba, eles têm uma casa lá na Ribanceira, era uma casinha de madeira que era a loja do meu bisavô, que ficava no coração da cidade. E eles botaram no caminhão essa casinha e levaram lá para Ribanceira. Fica na frente de umas dunas e bem na frente do mar, onde se avista baleias francas, jubarte. E a gente passou uma infância também no verão, assim, pescava siri, arrastava a rede, pegava papa-terra, tainha, chova. Eu já sabia limpar um peixe e descia de sandboard nas dunas, ficava cheio de areia e ia, final de tarde, pegava a minha pranchinha de espuma para ficar em pé na prancha e tirar aquela ondinha. areada. Depois voltava para as dunas e ficava a milanesa. Uma infância raiz mesmo, né, cara? Que legal, cara. Isso que idade que mais ou menos você tinha? A gente morou no Itambé eu tinha até os 7 anos, depois se mudamos mais para perto do Poção. Sim. Era um tabu muito grande de eu ir Poção, porque minha mãe achava perigoso, então eu ia com meus amiguinhos, assim, meio fugido, e eu só voltava quando a bermuda estivesse seca, né? Isso aí Não tem problema. Já de noite. E tu começou com surf mais ou menos que idade? Tu começou, como tu falou, brincando ali, né? Subindo, ficando de pé no bodyboard ou no... Já com 3 anos. 3. Caraca. Eu E teus pais nadavam? Como é que era essa questão da água? Meu pai, por exemplo, ele era da natação, a gente entrava muito cedinho também. Então, ele levava a gente na arrebentação, deixava a gente nos moles lá onde tinha, ficava lá, e daí buscava o próximo filho. Como é que era pra ti? Como é que foi? Teus pais já nadavam ou te levavam pra água? Como é que era? Sim, eu sou de uma Geralmente tem medo. família de surfistas, né? Sim. Meu pai, ele competia no circuito catarinense amador, e meu tio, ele era profissional no surf. Ele foi nos anos 80, assim, até começo dos anos 90, ele era uma pessoa que estava nas cabeças dos campeonatos, até circuito mundial, tirava boas colocações. E minha mãe surfou comigo, eu tava na gestação dela e ela tava grávida surfando comigo na Praia da Vila. Ela ia sem cordinha mesmo, bem raiz. Nem sabia muito de manobra, mas ela ia na cara e na coragem. E até que um dia na Praia Mole ela passou um trabalhinho com a corrente de retorno e ela ainda estava grávida de mim e ela meio que deu um tempo de surfar. Deu um medinho, assim. Eu tenho pouca memória de surfar com a minha mãe depois de mais velha, mas meu pai, a gente surfa até hoje junto e tava surfando com ele no sábado na Praia da Vila. Foi bem legal. Que legal, cara. E deixa eu te perguntar, essa questão daí, tu começou a gostar mais e tal, já direto já comprou uma prancha, viu que queria insistir e tal, ou não? Foi brincando até que idade, mais ou menos? Assim, brincando sempre, porque até hoje eu brinco, né? hoje Me brinca, divirto, né, mas na verdade meu pai incentivou mais o meu irmão no início, Sim. e o meu irmão demonstrou um desinteresse pelo surf, então meu pai não investiu no meu surf. Claro. Eu usava a prancha dele, fui ganhar uma roupa de borracha com 9 anos, então eu passei longos anos de inverno no frio,
E essa roupa de borracha durou 6 anos, ela rasgou aqui na região baixa, tive que botar uma bermuda. Mais ao sul do corpo. Normalmente o negócio de força mais, né? Nas costuras. O Tauan, ele é um surfista, ele já tentou surfar. Cara, eu já tentei surfar, né? Na verdade, eu nasci no Mato Grosso do Sul, então eu vim pra cá com uns 15 anos, né? Surfava Então, no Rio. eu cheguei aqui, lá eu tinha uma experiência no skate, mais ou menos. Bike eu andava, eu tinha aquelas croizinhas, né? Que eu descia balão? até a rampa de skate com bicicleta e tal. Cheguei aqui e fui tentar surfar, mas não deu muito certo. Hoje eu tenho um stand-up, mas é só pra remar em água. Aí fica bonito na calminha. foto do Instagram, fica top, sabe? Tira uma foto remando e tal. Mas assim, o mar assim nunca foi assim. Eu tenho muita vontade de aprender. Já tentei quando eu tinha 18, agora eu tô com 32. Então, A gente tem a mesma idade. Eu me lembro de uma vez que me disseram, não, vai surfar, vamos aprender e tal. Como uma pranchinha, cara, Floripa é o melhor lugar pra aprender. Sim. Falei, pô, perfeito, coisa linda. Comprei, fui lá pro Campeche, no Campeche não, pro Armação, tem a matadeira do lado, né? Daí falaram, não, vai lá, que é um lugar legal, a galera aprende lá. Daí eu falei, tá, beleza. Aí a galera surfando pra caralho, né? Aí eu comprei minha prancha, comprei todo... E fui pra lá. Eu me lembro que tava um frio, cara. Juro por Deus, meus dedos assim, ó, dobravam. E eles não conseguiam desdobrar mais. Assim, ele ficava doido, tão frio que tava. E daí eu, beleza, eu entrei. Eu me lembro que eu entrei mais ou menos com 65 quilos e eu saí com 70. De tanta água que eu bebi na minha vida. Assim, ó, eu caí. Eu me lembro direitinho, assim, ó, de tu achar, tento pegar, e daí quando tu achar que vai pegar, embica e pum. As ondas lá são de formação cônica, né? Sim, E é perfeito quando pra morrer. quebra é com vento sul, realmente. Por isso que tava passando mais frio, Thiago. Caraca, tá maluco. Mas não, aí é todas muito perfeita a onda. Não, a onda é maravilhosa. Não, a ilha tem milhões de lugares, aqui né? em Floripa Mas você foi- considera qual praia para os iniciantes assim? Eles falam que a Barra da Lagoa são ondas mais tranquilas, mas aqui no norte da ilha, quando entra uma ondulação de leste, são as ondas mais perfeitas para iniciar. É. Elas não são grandes, né? São marolinhas perfeitas e longas. Aham. Quando dá a Praia do Forte, assim, uma ondulação de leste é um lugar muito legal mesmo. Parece aquelas Praia do ondas lá, Forte sabe? é só as criancinhas, né? Eu acho que lá eu vou me dar bem. Exatamente. Não, na verdade, eu vejo um potencial aí. Porque eu vejo. fui incentivado e meu pai me ensinou a andar de bicicleta muito cedo. E quando a gente desce o morro de bicicleta, é uma sensação parecida com descer uma onda grande, sabe? Só porque se tu cair na onda grande, tu cai na água. Então, coragem já tem aí. Que tem legal, cara, que legal. experimentar. E, cara, eu lembro que aqui no Santinho teve até umas etapas do WSL, foi acho que um feminino, alguma coisa assim, há uns anos atrás. Por que você acha que Floripa perdeu esses grandes eventos do surf? Até, no caso, Imbituba, né, que acabou perdendo para o Rio de Janeiro. Sim, houve essa centralização mais para os eventos no Rio de Janeiro, mas a gente ainda tem um evento WQS aqui na Praia Mole, foi no ano anterior, e agora teremos também etapas do Brasileiro. Eu acho que tudo tem a ver com patrocínio mesmo e quem tem a licença do evento, se a prefeitura ou um patrocinador tem interesse de fazer lá no Rio de Janeiro, que tenha mais visibilidade. É por isso que eles vão atrás. Tu acha que está relacionado, Tá então, fazendo muito lá. à iniciativa privada, porque normalmente quem monta, quem arquiteta tudo para ganhar o retorno é o local, né? Tipo, então, de repente, o pessoal interno aqui de Floripa que não está se agilizando, de repente vai perder ou trazer outras coisas. Na verdade, eu lembro que na época foi o governo do Vai Rio governo. ofereceu um pouquinho mais Mas tu e entende- acabou indo pro Rio de Janeiro. Que loucura, às vezes Mas tem eu lembro uma que era salda um evento disponível. muito legal ali em Bituba, né, cara? Sim, vinha todos, Nossa. né? Foi muito importante para mim e eu sou muito grato dessa história que eu tinha 13 anos quando houve o primeiro evento e, na verdade, eles iniciaram na Joaquina e houve algumas baterias, houve uma Expression Session, que é uma bateria de manobras assim radicais, que eles estavam visando o aéreo e isso foi como começou esse evento e depois foi para a Praia da Vila, depois primeiro mudou para alguns lugares, foi para Caldeirão, isso no mesma etapa do mesmo ano, né? Eles iam de acordo com a onda, era um evento móvel. Eles botavam o palanque no caminhão e iam, pegavam o BR e o último dia de evento foi na Praia da Vila. Eu lembro que o meu pai avisou para a diretoria do colégio que tinha acontecido alguma coisa de família e quando a professora me chamou e eu cheguei lá e as pranchas em cima do carro, eu não acreditei. Bora.
não, Vini, o campeonato vai ser na Praia da Vila, vamos lá. E eu, foi assim, Uma surpresa. o máximo. Meu pai foi meu herói. E cheguei lá, eu lembro de não dava para estacionar onde a gente costumava estacionar. A gente colocou o carro mais pro meio da praia, mais na frente da ilha de fora ali, que é a ilha Sim. do meio da praia. E fui caminhando, as ondas estavam incríveis, tinha ondas de 1,5 m, 2 tranquilamente. E eu lembro de pisar na areia e já ver um floater, uma manobra incrível do Andy Irons, já era a bateria do Andy Caralho. Irons. E Chegou aquilo bem na foi hora o ainda. máximo pra mim. Cara, Isso que foi loucura. algo que marcou sua infância mesmo, né? Sim, eles trouxeram a realidade que eu só vi em filme, até falando assim, me emociona. Que legal. Para minha vida. E isso despertou uma coisa muito grande. Acho que eu pude traçar um objetivo, para não dizer sonho, porque sonho é uma coisa que fica mais distante, mas eu pude traçar um objetivo de querer ser algo mais parecido com eles. Que animal. Que legal. Foram muitos anos de qual que é WCT. seu maior fã, assim, você é o ídolo do surf, além do seu Ídolo. pai, claro. Eu tenho muita admiração por grandes surfistas do Brasil e do mundo, né? O Rodrigo Coxa, ele foi uma grande referência para mim, ele bateu o recorde mundial e que perdurou isso por muito tempo. Realmente ele tem todo o mérito e crédito por isso. Ele foi, assim, de baixo a ser reconhecido como recordista mundial. Isso porque eu falo dessa maneira porque ele é um cara que não tinha patrocínio, não era um cara da mídia, assim como hoje em dia o surf está exposto, né? Sim. O surf brasileiro, o Gabriel Medina, hoje ele é uma pessoa que está muito na mídia bombando, Pedro Scooby, e o Coxa veio lá de baixo e chegou ao ponto máximo do surf de onda grande. Agora, eu tenho um carinho muito especial pelo Kelly Slater, já surfei muito com ele, desde a minha infância de ter visto ele no primeiro WCT aqui, quando ele foi campeão. Isso foi algo muito marcante, influenciou muito minha vida. E ele é um dos surfistas que eu envio o meu trabalho, a minha arte, as minhas imagens, e ele é um dos surfistas que me dá atenção e me responde. Assim como o outro campeão mundial, o Tom Carroll. Tenho muitos bons exemplos no surf, mas esses aí pra mim são especiais. Que legal que você tem contato com todos eles. E aqui na ilha tu conseguiu, bom, quando tu começou a gostar mais de onda grande, porque teve uma migração aí, acredito que a gente começa com as ondas normais, né, as humanas, que todo mundo toma capote, mas eu quero saber em que momento tu achou assim, putz, eu quero começar a ir pra essa linha de onda grande e tal, quando é que foi o start pra ti? Eu me considero um surfista de onda grande desde pequeno. Desde sempre. Porque o meu pai já tinha uma prancha que já era considerado pelos padrões da época, a gente fala ganzeira, né? Que é uma prancha grande para ondas maiores. Ele tinha uma 7.6, que seria medido em pés e polegadas. E eu com 12 anos, isso representava uma prancha muito maior do que para ele que já era grande. Claro. E eu ficava bem em cima d'água e fazendo a relação da minha idade, meu peso, meu tamanho na época, e hoje é praticamente o mesmo tamanho de prancha. Sim. Entendeu? Aí eu pude desenvolver o meu surf de onda grande, diferentemente das outras crianças que não queriam aquela pranchinha mais leve, menor, para dar aéreo e o meu Sim, tamanho... menos manobra um pouco, né, quando tu escolhe uma prancha maior. Até acho que é uma questão legal, acho que até a gente explicar, porque obviamente nem todo mundo manja de surf. Quando a gente começa a surfar, a gente normalmente sempre pensa naquela pranchinha menor, que é fácil de fazer manobra e tal. Como é que é feita essa escolha para explicar pra galera entender como é que é a prancha grande, a prancha pequena, por causa do peso, por causa Aí, como é que funciona isso? Também é questão de tamanho de mar, bastante, assim. Aí tem os longboards, que daí dá para surfar mar pequeno, mar clássico também, que são maiores, mas eu só fui ter o primeiro longboard esse ano, honestamente. Depois vai pra fã, depois vai descendo, né? Não, eu já comecei na pranchinha pequena, eu competia desde pequeno também nos circuitos locais, fui campeão ASJ iniciante em 2002, que a ASJ é a Associação de Surf da Joaquina, né? Então eu já estava virando um local da Joaquina, apesar de eles me chamar de Imbitubinha, né? Porque meus pais são de Imbituba, e a atmosfera de Imbituba, a Praia da Vila, foi muito legal para mim. Para quem já esteve lá e quem tem uma noção de surf, ver que quem entra no mar da Praia da Vila só vai molhar o cabelo depois de pegar a primeira onda.
Porque é um canal, assim, uma corrente de água que tu senta perto das pedras e a corrente mesmo faz o trabalho de te levar lá na zona de Dá menos onda, trabalho. de Dá pra surf. surfar mais, né, durante o dia. E essa atmosfera para uma criança que não tem força para furar com uma prancha grande, nem que um adulto quiser furar com uma prancha grande vai conseguir, me facilitou, porque a prancha era enorme. Se fosse aqui na Joaquina, eu não ia conseguir passar a arrebentação, e eu só pegava a corrente de retorno e estava lá botando para baixo, junto com meus tios, com meus primos. Eu sou da terceira geração de surf da minha família. Eu tenho avós que surfam comigo. Então eu tenho uma influência muito grande mesmo, a cultura de surf bem desenvolvida onde eu cresci. E na Joaquina tem uma época ali entre junho e julho que rola umas ondas grandes mesmo, né? Todo ano é assim? O inverno, geralmente aqui no litoral catarinense, quando a ondulação atinge a costa, atinge primeiro o sul do estado, normalmente porque elas vêm de sul, se a ondulação é de sul, sudeste, e depois bate aqui na Joaquina. Então, aqui suporta, a Praia da Joaquina realmente suporta ondas maiores, assim, não tem lugares que quando vem ondulação muito grande, a gente diz assim, o mar tá passado, quer dizer que passou tanto do tamanho que não tem nem formação para quebrar. Sim. E a Joaquina encaixa formações que são incríveis, assim, parece que é um pico internacional, como Ocean Beach, Califórnia. Qual é o máximo que tu conseguiu de altura aqui na ilha? Tipo, a onda maior que tu conseguiu surfar aqui? Em torno de 12 pés, 10 pés, medindo de costas, 3 né? Metros? Mais de 3 metros. Mais de 3. E deixa eu te falar, bom, em algum momento daí tu começou a trabalhar, a gostar mais de onda grande e tal. Qual foi a primeira viagem que tu fez? Foi pra onde? E como foi e tal? Foi por convite? Foi com dinheiro próprio? Como é que saiu? Realmente, eu sempre sonhei ir pro Havaí. Eu cresci com Alejo Muniz, Cauê Wood, Ricardo Santos. E eles podiam, porque tinham patrocínio e eram realmente os maiores nomes do surf, que hoje em dia também são os maiores nomes do surf. Escreveram a história do surf de high performance e o Ricardo Santos do surf de onda tubular e grande. Então, eu queria também estar indo com eles. Eu fiquei com essa fome interna e minha família sempre só investiu na minha educação. Sim. E enquanto eu tinha esse potencial, eu tive que me esforçar no estudo. Com 18 anos, com 17 anos eu passei na universidade e com 18 anos eu ingressei na Universidade Federal, ali fazendo curso de Engenharia de Aquicultura, no CCA, e através daí comecei a fazer estágios, comecei a dar valor ao trabalho e ingressei no salvamento aquático na Praia da Joaquina, em 2012. E a partir daí a economia brasileira estava forte, o dólar não estava custando tanto. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei uma quantia de dólar, eu paguei 1,68, depois 1,80, foi subindo rapidinho. Aí eu consegui juntar $6.000. A última compra eu já tinha pago assim 3,80 e fui morar no Havaí 1 ano. Tu já foi direto, já nem foi pra ficar um tempinho, nem temporada. Eu não tinha essa opção. Eu tranquei a faculdade e fui. E eu cheguei lá, esse dinheiro durou alguns meses, mas eu acabei vivendo o sonho americano, havaiano, assim, de ter que estar trabalhando para me manter. E a partir daí, de estar trabalhando e recebendo em dólar, eu pude sonhar e surfar Mavericks, que era no continente, né? Sim. Eu estava morando ali nas ilhas havaianas. Então eu esperei a ondulação, por 1 ano eu esperei a ondulação para bater na ilha de Maui, em Pearre, que também conhecida por Jaws, Sim. que é um maxilar do tubarão, ou tubarão branco, o nome Jaws. E essa onda era tida como a maior onda que era possível remar, a maior onda que era possível pegar na remada. Essas duas ondas, Mavericks e Jaws. Então, tinha quantos anos? 2012? 2000 Não, daí já foi mais tempo. Eu tive que trabalhar alguns anos para juntar esses dólares. Então, em 2014, eu cheguei lá no Havaí e esperei 1 ano essa ondulação chegar. Fui para a Indonésia, renovei o visto e voltei trabalhando lá e juntando dinheiro, com algumas ajudas de outras pessoas também, da família. E quando em janeiro ia vir a primeira ondulação a quebrar Jaws, durante 1 ano de espera, eu quebrei o meu pé em pipeline, que é onde rola a final do... a onda mais perfeita do mundo. Todo surfista que quer elevar o nível do seu surf tem sonho de surfar lá. Eu tinha dedicado 1 ano minha vida a pipeline
E quando passou essa ondulação, que era o Super El Ninho, era o ano do Super El Ninho, que um El Ninho raro, que estava vindo mais ondas do que o normal. E Pipeline nunca tinha quebrado com tanta consistência como naquele ano. Eu fui iluminado, fui abençoado, realmente. Só porque eu achava que eu podia tudo. Eu achava que nada ia acontecer comigo. Eu dropava as ondas de cabeça. E uma dessas ondas, eu quebrei o pé da mesma maneira que o Kelly Slater quebrou o pé, o Garrett McNamara, e agora mais recentemente o Iago Dora, dentro do tubo, simplesmente com a pressão da onda. A onda veio me... Tem aquele vento de dentro assim. E eu fiz um movimentinho assim pra frente que foi o suficiente pra quebrar todos os ossos do meu pé. Eu tive uma lesão de Lynch Frank, que é a mesma lesão daqueles guerreiros que vinham no cavalo com a sua lança. Sim. E quando a lança acertava neles, eles ficavam presos no... Sim, não conseguia tirar. No suporte ali, agora fugiu o nome, no suporte que fica ali segurando o pé. O estribo. O estribo, isso mesmo. Eu sou um cavaleiro, né, cara? Sei dessas coisas. Country. A camisa é só pra enganar a turma. Mas então, daí tu aí machucou o pé e não conseguiu. Isso, aí vinha essa ondulação e eu não ia poder, comecei a chorar, achei que eu ia ter que voltar pra casa pra um tratamento. E nisso eu tinha sido adotado pela comunidade havaiana. Eu tava vivendo lá, tava trabalhando, fazendo comida pra eles. O Kelly Slater pegava fila pra comer o John John e pessoas realmente havaianãos, assim, os Black Trunk também. E eu já... Quando eles viram a minha situação, eles me convidaram. O Nainoa Surat, que é o havaianão lá, que também se dava muito bem em campeonatos antigamente, e hoje em dia ele vive, né, outra vida. Ele viu minha situação e me convidou para morar com ele. E me ajudou com o fisioterapeuta, porque ele não conseguia se comunicar com esse excelente fisioterapeuta, porque ele era brasileiro, e eu fazia essa tradução. E, ao mesmo tempo, esse fisioterapeuta me dava uma ajuda. O Nainoa acabou que eu tive uma melhora muito rápida. Eles me levaram para surfar um pico secreto. E eu consegui ficar em pé na prancha. Eu não conseguia caminhar, mas conseguia ficar em pé na prancha. E mal conseguia virar a prancha, assim. Às vezes, com o apoio dos meus braços da mão, eu segurava na borda e conseguia fazer a curva com a prancha. Nisso eu fui melhorando. 12 dias depois da minha lesão, eu tava surfando o Sunset. Mas é a lesão mesmo. Eu quebrei todos os ossos do pé. Tem um calombo até hoje. Não fiz a operação. 20 dias depois, eu peguei o Waimea Bay com o pé quebrado. E era uma onda grande. Eu vi a foto e me senti preparado para encarar o sonho da minha vida, que era o Jaws. Sim. E conseguir fazer isso realidade. E isso tudo, bom, bem na questão do teu esforço. Até então, tu não tinha nenhum apoio, mais apoio dos amigos e tal, como é o caso dos havaianos, mas não tinha apoio, patrocínio, essas coisas ainda não. Em que momento que tu, agora consegui um patrocínio? Isso foi muito mais pra frente? Como é que foi? Então, naquele momento eu trabalhava numa culinária tailandesa, um food truck, e eu tinha aquele trabalho, eles mesmo com o pé quebrado me manteram ali na minha posição, lavava, era o dishwasher, mas ao mesmo tempo fazia toda a preparação ali da comida, e eles gritavam para eu ir buscar o balde de arroz, eu tinha que ir, mesmo com o pé quebrado, eu trabalhei com o pé no balde, pé no gelo, e às vezes sentava para descansar um pouquinho. Eu ia receber o dinheiro só na outra semana, daquela semana que eu tive de full schedule, eu trabalhei a semana toda 12 por 12. Então o Nainoa me emprestou o dinheiro porque ele sabia que eu ia pagar ele na outra semana. Eu paguei um jet ski para me deixar lá, porque eu não ia ter condição de caminhar nas pedras, meu pé estava quebrado, mas sabia que eu ia conseguir ficar em pé na prancha. Então o jet ski me deixou lá, o Colomona, o havaiano, e eu peguei a primeira onda, foi uma onda boa, a segunda foi uma maior ainda, a terceira onda, o Lucas Chumbo, que eu tinha acabado de conhecer naquela sessão mesmo, ele mandou eu ir, era uma onda enorme, mais uma fechadeira. Eu me joguei, não teve jeito. Eu consegui aterrissar na onda e depois continuei descendo, a onda simplesmente me engoliu, assim. Eu ainda tava ganhando experiência. Minha prancha quebrou no meio, eu escalei. Pagou o jet, teve prejuízo da prancha, pô. O jet só me deixou lá, não teve jeito. Eu fui parar lá na beira, eu tive que escalar as pedras, são pedras rolantes. A onda quebra na pedra, a pedra sai voando lá pra cima e desce rolando. Imagina essa atmosfera. Realmente é uma dos lugares mais perigosos que eu já vi, porque são pedras enormes que rolam e tu tem que escalar aquilo ali, e eu sobrevivi. Cara, essa era uma dúvida que eu tinha desse pessoal do jet ali. Então você tem que ficar pagando o cara ali pra ele ficar... É possível entrar nessas Sim. ondas gigantes sem o jet?
Aí Essa situação dava para ir pelas Sim. pedras, mas lá em Nazaré não tem condição. Depois dos próximos anos eu fui para PR já sem jet ski, porque eu já conhecia a dinâmica. Aham. E também é um risco grande sem o jet, mas é para quem não tem patrocínio, não tem tanta condição, é o que tem. Se tu é surfista e tu quer surfar aquela onda, nada vai Vai no impedir, é a paixão da nossa vida. Se eu não vou conseguir chegar nas ondas do Havaí, eu vou surfar a maior onda daqui de Santa Catarina, que é o Cardoso. A gente faz por amor. E quem é surfista de alma mesmo se sente recompensado com a onda que surfa. Então eu tive muitas dificuldades, eu tenho dificuldade até hoje, assim, de investimento e patrocínio. Sobrevivo de apoios, não vivo bem porque sou bem tratado aqui pelo mercado local. Tomo um cafezinho maneiro que o meu amigo Zi faz ali no Mercado São Jorge, o pessoal do Uma Origem. O pessoal do Barracuda, do Maurílios me tratam bem, me recebem, me convidam para almoçar. Mas assim, não dá para dizer que eu tenho hoje em dia um salário entrando. Sim. Mas eu tenho um jet ski em Nazaré que eu conquistei através do meu surf de remada. Eu fui um dos pioneiros na remada em Nazaré, isso sem o auxílio da máquina. Eu hoje em dia ainda tenho bastante surfista de remada em Nazaré, mas nos anos anteriores que eu vivi, foi um tempo de pouca remada e muito tauim. E eu cheguei lá sem patrocínio e passava a arrebentação de Nazaré no braço. Então ganhei o espaço e o respeito da comunidade vendo o que eu fazia. Eu dropava as ondas de destaque sem o apoio de um jet, sem o apoio de um time. Monstro. E era varrido até a praia. Eu não consigo passar a arrebentação dos ingleses, cara. Pra tu ver como é que é o nosso preparo. Quantas vezes você fazia isso no braço ali? Porque, olha, pra passar a arrebentação... Porque eu acho que tu deve surfar menos. Quando a onda é grande, tu surfa menos vezes, né? Tu escolhe mais, acredito eu. Não sei como é que funciona lá as séries e tal. Mas acredito que tu pega uma série bem menor, né? Como é que funciona em Nazaré, por Dessa exemplo. maneira que tu falou, seria uma escolha inteligente, né? Surfar menos 11, escolher uma muito boa. Grandes nomes do surf fazem isso, como o Shane Dora. Eu observando ele vai pro mar, escolhe uma onda de qualidade. Porque uma onda pode mudar a tua vida. Se tu vai durante o inverno inteiro para Nazaré e pega uma onda, só porque essa onda é muito boa, essa onda vai ter destaque e vai também te preencher, vai preencher o teu coração, assim. Sim. Tu não vai ter aquela gana de querer pegar outras e outras, porque, pô, sei que eu peguei o que dava ali, que era melhor e tal. Sem o jet ski, essa é a verdade. Eu durante anos, tomei onda na cabeça, a melhor onda passou do meu lado, ou ela quebrou na minha cabeça, ou quebrou mais embaixo. O meu posicionamento depende só de mim. Depende da minha escolha, da minha remada, da minha condição física. E para eu pegar essa onda de destaque que eu peguei na remada em 2021, eu caí muitas vezes. Foi uma volta por cima, porque não tinha ninguém no farol de Nazaré olhando as ondas e dizendo qual que era melhor. Foi por intuição e por preparo físico. E em 2021 eu consegui pegar essa onda na remada que eu estava visualizando há muito tempo. Eu vinha durante anos em Nazaré remando da praia, encarando as ondas de frente para saber com o que eu ia lidar lá fora. Às vezes não passava a arrebentação e voltava para casa humildemente, voltava para o sem treinamento, para surfar à tarde ou para surfar depois, ou às vezes tentava de novo, mas sabia que se eu não conseguia é porque é o Everest do surf. E que uma hora a oportunidade ia vir para mim. No dia 23 de fevereiro de 2021, eu tive essa visão de que ia vir a onda na noite anterior. Eu fui surfar com meu amigo que é um para-atleta, ele teve uma perna amputada e é um dos que melhor se posiciona lá fora, no mar, né? E é um surfista muito bom, de alta habilidade, a gente era parceiro, um cuidava do outro, sem jet ski mesmo, underground. E naquele dia eu disse, olha, ele é australiano, eu não vou nem olhar o mar amanhã, que eu tô vendo aqui o gráfico e o vento, e parece que tá perfeito as condições que eu tô esperando há muito tempo. Muitas vezes eu vi essa previsão e não tava lá na hora certa, tava olhando o mar. Então eu fui direto, e daquele dia foi um dos poucos dias que eu decidi não encarar as ondas de frente. Eu dei a volta no Canyon, no farol de Nazaré, lá
do lado da vila, a gente atravessou, foi pelo menos 50 minutos de remada. Quando chegou na frente do farol de Nazaré, o Oli ficou muito impressionado com essa primeira onda que quebra na frente do Forte São Miguel do Arcanjo, ali no farol. E algumas fotos, É um tubo enorme que eu já tinha vivenciado 2 anos atrás, essa experiência, e nem deixei essa imagem linda e, ao mesmo tempo, assim, assustadora mexer comigo. Porque o Oli estava chegando agora e eu já tinha vivido, eu nem olhei. Meio que eu botei uma venda nos meus olhos, passei lá por trás da pedra, bem fora, sentei no line-up e nisso foi chegando os outros 3 surfistas de remada que estavam sendo nossos companheiros aí durante aquela temporada, e um monte de jet ski disputando a onda com quem tá de remada. Assim, pessoas que são meus amigos, pessoas que não, nem tanto, e eles não se tocaram na hora, e muitas vezes não se tocam, e estavam fazendo escolhendo as ondas com a máquina que eram para ser nossas. Então chegou uma hora que eu fiquei muito nervoso, que eu vinha sempre aloha, chaka, hang loose para eles, e uma hora eu soltei um kamehameha ali para eles e gritei com eles, e nisso veio tá tudo bem, mas fiz uma cara feia, eles abriram, não ficaram mais ali, foram pro terceiro pico, e eu acho que foi um insight que eu tive, assim, uma visão. A onda veio para mim um pouquinho mais ao lado de onde tava, não onde tava aquela galera remando, os 3 surfistas. Um pouquinho mais pro lado. Um pouquinho mais pro lado. Tinha um jet ski cuidando da gente, que era o pai do Tony Laureano, que é catarinense, de Itajaí, mas ele é pioneiro lá de Nazaré. Ele tá cuidando do Tony, do filho, né? Ele não ia deixar o filho dele numa situação ruim, mas se acontecesse alguma coisa, espero que ele fosse me salvar também. Só porque eu tive esse insight e vi uma difração da angulação vindo mais para perto das pedras. Eu fui atrás dessa onda, de frente para farol de Nazaré, de frente para as pedras, onde eu fiz até hoje a melhor onda da minha vida. A onda me arremessou, eu estava com uma prancha 11,6, que isso dá 4 metros. É realmente a prancha maior que se usa em Nazaré, ninguém usa uma prancha tão grande, e por ser tão grande, que fez um nível de dificuldade e de radicalidade da onda algo maior. Foi falado na Surfline, que é a maior revista de surf do mundo, que eu dei um ollie na onda, uma manobra de skate com uma prancha enorme numa onda de Nazaré, no drop, ou seja, foi um airdrop. Eu saí voando, a onda me arremessou, quando eu encaixei na parede da onda, eu mexi os meus pés, abri minha base e me preparei para a maior cavada da minha vida, maior bottom turn, no qual eu consegui sair lá do outro lado da esquina sem que a avalanche de água branca me engolisse. Deu tempo de levantar o braço para comemorar e já sair remando porque estava vindo uma outra onda. E essa sessão realmente é a mais memorável, eu acho que é emblemático em Nazaré essa onda de remada. Não é que eu tô querendo jogar confete, mas por muita tentativa e erro, teve a tentativa e o acerto. Claro. E esse é o prestígio. E você teve a luz, né? A luz da visão. Muito obrigado. E nesse ponto aí, bom, muita gente fala hoje que é a maior onda já surfada e tal. Como é que tá essa questão da legalização desse recorde, né? A questão do Guinness e da associação. Como é que funciona isso? Como é que tá pra ti isso? Sobre essa onda, eles até dizem que é uma das maiores ou a maior onda ou na remada em Nazaré. Sim. Porque muitas ondas grandes são surfadas na remada, mas o difícil é tu conseguir descer o cume da onda, né? A parte mais crítica dela, o topo do triângulo, e não ser engolido pela avalanche. Além de muita gente às vezes acaba dropando uma parte que não é tão crítica da onda. E através dessa onda eu ganhei um apoio enorme de uma marca de CBD, que é o canabidiol, é um mercado que está crescendo muito no Brasil e que ajuda muitas famílias, traz a qualidade de vida para muitas pessoas. Eles reconheceram o meu trabalho e me compraram um jet ski. Então, nesse ano agora, em 2022, foi quando eu peguei essa onda que estão dizendo que tem 30 metros. Essa que eu peguei na remada, era outra ainda. Dizem que tem 15 metros ou mais. E essa onda que tem quase 30 metros tem a margem de erro, né? Uhum. Pode ser para mais ou para menos. Então, é uma questão assim que eu deixo para a ciência, mas eu tive essa oportunidade de ganhar o jet ski,
e foi o acesso em dias que eu não poderia remar, que eu tava lá com o rádio ajudando a equipe, o Lucas Chumbo, meus amigos. E agora eu já não estava mais lá no rádio, eu fazia parte dessa equipe, foi a inclusão. Eu ganhei o espaço em Nazaré através da minha remada e... Consagrou ele agora com essa questão do jet ski. Agora tu pode te ajudar na equipe, mas também pode te ajudar, né? Sim. E daí quem que faz pra ti essa assessoria lá hoje? Quem fica no jet? Quem vai fazer? Essa onda foi o Lucas Chumbo que me foi. colocou. E ele é realmente considerado o melhor surfista do mundo de ondas grandes por mim. E eu também considero ele o melhor piloto. Eu tive, assim, um momento que não sei se vai acontecer de novo na vida. Eu tinha o Alemão de Maresias, que é considerado um dos maiores resgatistas do mundo, como segundo resgate, e o Lucas me colocando na onda. E depois disso tinha mais outros 6 jet skis de backup, que também faziam parte do mesmo time. Ninguém naquele momento queria surfar. Sim. A gente chegou no mar, primeiro eles jogaram o Lucas Fink. Isso foi no dia... Essa onda que eu falei na remada foi no dia 23 de fevereiro. E essa que eu peguei no Tauim, que estão falando tem 30 metros, foi no dia 22 de fevereiro, quase um ano depois. Um ano completo depois. E quando chegou lá, ninguém queria surfar. Eu tinha acompanhado o gráfico, a previsão das ondas, era a máxima do tamanho, com a máxima da energia, com o máximo período. Caraca. Com a máxima maré. E o meu, no meu caso, se fosse o meu caso, máxima distância, que eu não ia chegar nem na praia, não chegava. Então a onda, ela como era a máxima maré, ela tava quebrando... Tinha que ter bancada para quebrar. Então ela tava quebrando mais próximo ainda do farol. Sim. E o Lucas primeiro perguntou para alguns, o Lucas Fink já tinha surfado, o Chumbo perguntou, né, que também é Lucas, perguntou para quem queria surfar, perguntou pro Nick Van Hoop, o Nick não queria. Perguntou pro Andrew Cott, que é um dos primeiros surfistas junto com o Garrett McNamara, o mar tava tava muito feio. Ninguém queria naquele momento e era a minha oportunidade, ter o melhor piloto do mundo com 7 jet ski de backup, incluindo o Alemão de Maresias, que é o melhor resgatista. Os astros se alinharam ali, o mar sorriu para mim e mandou essa direita que fechou a Praia do Norte inteira, quebrando para a Bahia de frente para as pedras. E eu peguei essa onda de frente para as pedras e saí lá do outro lado, na vila. Que loucura. Você não tem medo, cara? Sua família? Não, tem que ter medo. Se não tiver medo, daí é loucura. Eu tenho medo. Não, tem que ter, senão... Tenho medo. E sua família? Meu pai, hoje em dia, entende, minha mãe também. Eu acho que eles tentam não pensar muito, mas eu também não pergunto isso para eles para não, não me causar mais medo. Mas eu sinto medo de ir lá ver a onda. Antes de surfar, de estar lá no farol de Nazaré, impressiona bastante qualquer um. Mas lá no mar, eu tento não ter medo. Eu tive poucos momentos de pânico no mar. Na verdade, foram mais ligados a acidentes que eu tive. Que foi uma vez a prancha bateu embaixo do meu olho e depois em seguida no olho, no mesmo golpe. E nisso eu achei que eu tinha perdido o olho. Eu tava iniciando no Tauim e rolou eu tropecei na esteira do jet ski. E como eu achei que eu tinha perdido o olho, eu tava no mar, não tava sozinho, mas até alguém chegar, fui ficando pálido, branco, pela dor da situação, assim, e por... Sim, mas não sabia exatamente o que aconteceu, né? porque não tem espelho. Daí um amigo chegou lá, o Lucas e o Ian Consciência, o Lucas Chumbo e o Ian Consciência, falaram que tava tudo bem, mandaram eu abrir o olho, me acalmaram. E foi quando, alguns dias depois, eu peguei aquela onda na remada. E normalmente as minhas histórias, assim, é seguido de acidentes. Coisas boas que acontecem comigo, normalmente é voltas por cima. Por exemplo, quando eu peguei essa onda agora, que é considerada 30 metros, 10 dias antes, eu tinha rasgado o meu couro cabeludo, que foi pro lado. Caraca. Eu tava de touca, então tinha assim um declive na minha cabeça. Eu achei que eu tava tendo um traumatismo craniano, mas era só eu tava remando, eu tive que sair do mar e o sangue escorrendo na minha face por baixo da touca. A touca de borracha, aquela que é unida à roupa de wetsuit, a roupa de borracha. Então, ali eu tava desesperado por chamar ajuda, mas não tinha ficado tanto em pânico como da outra vez, porque eu achei que realmente estava acontecendo uma coisa assim horrível comigo. Eu fui com muito medo e chorando até o hospital, isso é verdade.
tava chorando muito. Até a mesa de cirurgia, quando ela retirou a touca e eles grampearam 27 grampos na minha cabeça. Grampo de metal. Caraca. Mas tava tudo ali, o crânio não tinha sido rachado. Uma também. Qualquer coisa vira rabino também, fica carequinho em cima aqui e tal. Mas tu já aconteceu de tu ficar muito tempo, a onda quebrar em cima de ti, tem aquela espuma, porque a espuma é alta lá, não é a espuma daqui, que é 2 centímetros. Lá deve ficar uma espuma alta que é ruim de respirar, né? Qual foi o maior tempo que já ficou assim embaixo d'água aí, tomando esse É capote? difícil saber exatamente o tempo, mas eu venho ficando muitos segundos embaixo da água. E tenho bastante memória até que a coisa ficou normal e raramente eu agora fico, aquele caldo. Mas esse ano teve um que foi memorável porque foi documentado pelo mundo todo, explodiu, viralizou, que foi o resgate e o meu caldo, o resgate do Alemão de Maresias. Porque já naquele mesmo dia que eu peguei essa onda de 30 metros, eu resolvi voltar pro surf. E tinha sofrido alguns wipeouts, tomei a bronca do capitão, que é o Alemão de Maresias. Enfim, ele me jogou numa onda que eu resolvi vir bem pra parte crítica dela, bem pra dentro, assim, pra estar surfando realmente a onda, tá? A avalanche tava vindo em minha direção. E quando eu tava ganhando a onda, eu cheguei a ganhar a onda e tinha um rastro de um outro jet ski do cameraman que passou. É uma esteira, né? Uhum. E quando minha prancha passou nessa esteira, eu tropecei, já entrei com o bico e a onda me engoliu, já torcendo a prancha que estava presa no meu pé, que machucou meu joelho, machucou meu quadril e bateu na minha cabeça. A partir daí, foi uma luta pelo alemão. O caldo foi grande. O primeiro, porque vinha mais 3 ondas em minha direção. E a água branca, é difícil de se manter ali, de respirar, a corrente fica E ele te vê também, né? dentro. Ele fica voltando. Né? E o Alemão de Maresias tentando me buscar, com dificuldade de navegar por conta de toda essa espuma branca. A água fica super oxigenada, assim. Uhum. Então é difícil de tu te manter ali. E quem puder, tiver oportunidade, pesquisa no Google. O resgate do Alemão de Maresias. Heróico resgate do Alemão. Chegou na 4ª onda. Na 3ª onda eu tentei agarrar o jet ski, não consegui. Eu lembro do meu encostar só o meu dedinho. Tem que fazer o fortalecimento do dedo. E não consegui, depois veio outra, e ali foram muitas ondas, muito tempo embaixo da água, uma seguida da outra. Quando o alemão conseguiu me resgatar, a onda ainda quase engoliu a gente com o jet ski. Eu saí na areia, o pessoal que estava ali fazendo o auxílio ali, a ambulância e tal, e os guarda-vidas que ficam na praia, me ofereceram oxigênio e eu não vejo por que não, né? Depois de 4 ondas, Depois daí até mal não vai fazer. Daí eu dei uma respiradinha na bomba de oxigênio e aí explodiu no mundo todo que eu tive uma experiência próxima de morte. Mas a que mídia gosta. Que precisei de um auxílio. E realmente foi legal, eu precisei mesmo do auxílio, precisou ver a batida na cabeça, depois fiquei com o olho roxo, mas eu fiquei tão agoniado com a situação que eu queria subir lá no farol para dar o depoimento e mostrar para todo mundo que eu estava bem, para não chegar uma notícia ruim para meus avós, para meus pais. Não, e até amigos. Uma impressão ruim, às vezes, quando fica uma notícia ruim, também é ruim até como marketing pro local também, né? Porque, um acidente grande e tal, se acontece alguma coisa real, né? E até tu dizer que tá tudo tranquilo. Deve acontecer, né, todo ano. Não, esse ano foi o ano que eu tive mais acidentes, né? Eu tive esse do grampo, tive um na orelha que eu rasguei minha orelha, tive que reconstruir. Então eu saí 3 vezes de ambulância da praia. Realmente esse que a prancha bateu na minha cabeça foi um trauma. Eu pegando essa onda de 30 metros, assim, foi um trabalho psicológico. Eu acho que fez parte do trabalho psicológico pegar essa onda, porque eu tava afetado. Imagina, né? Levar uma pancada no mar sozinho, pode apagar, é meio aquático. Ninguém tá lá pra te resgatar. Curiosidade, só pra gente não passar esse assunto. Hoje, uma pessoa quer ir lá e precisa de um backup, que é um jet ski pra levar. Qual é o custo, mais ou menos, pra ter uma equipe te levando na onda? Assim, o aluguel de jet ski é em torno de $1.000, €1.000, e mais o cachê de quem tá pilotando, que tem que ser de experiência, que vai cobrar pelo menos isso. Alto, né, cara? É alto, por isso que eu ia na remada, até conseguir comprar o meu. E qual é a diferença da prancha, essas pranchas que vocês focam nas ondas grandes, é mais a quilha, é o tamanho dela, óbvio, também? Mas... É o tamanho. A prancha de Tauim,
ela tem uma presilha parecida com a prancha de kitesurf, é bem menor. E é colocado chumbo na prancha para ela ficar pesada e isso funciona como um pêndulo, né? A prancha É bom que ela pesa nada daí, né? Vai bater, ela quebra 3 costelas de uma vez. E outra, é só aqui, né? Pá, 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 pá. muito Deve ser, isso, muita Joelhinho, lombada. né? O joelho mesmo deve ser. E o surf de Itaúna ele funciona como um pêndulo, então é legal, é interessante ter um peso, né, no pêndulo para ganhar velocidade Senão ela... e de ir ao ponto que tu deseja na onda. Mas tem uma outra coisa interessante do Tawin que tu não precisa estar remando para a onda e não precisa ficar em pé na onda. Então acaba que é praticamente um outro esporte. Claro. Eu não sabia essa de ficar de pé. Como é isso? É porque quando tu rema na onda, tu Ah. tem que remar e ficar em pé. Sim. E quando tu vai entrar na onda no você já tá Tawin, puxando, eu claro. já tô em pé. Claro, faz sentido, claro. Sim, se Já o cara tá vem te meio puxando, que- já vem de pé. Tu só tem que se estabilizar depois que o pau comer, né? Justamente. Qual que é a velocidade que tu chega numa onda dessa, cara? Estão falando 80 km por hora, mas eu quero investir mais em tecnologia para estar tendo esse valor real da velocidade e também do tamanho da onda, né? Claro. Se é possível. Foi o que o Douglas Nemes, quem mediu a onda, falou para mim que seria muito legal fazer se eu botar um GPSzinho na minha prancha para ter valores mais reais e ganhar mais Eu acho legal. notariedade. E isso ao também estudo. ajuda muito no marketing também, né? Porque daí não, agora registrado, eu que fiz e tal, e a velocidade real é, sei lá, 95. Já dá até pra concorrer. A outro recorde, abrir um outro recorde, né? Inventar mais. Eu não tenho dúvida que tu vai acabar indo pro Guinness e Não, você tem uma... consolidando isso. E você tem alguma outra meta, assim, depois disso? Porque eu tenho certeza que tu vai ser comprovado isso. Ainda mais se foi medido por um cara. especialista, já que já foi tá- indicado lá e tal. Então, falando sobre isso, interessante, tocou no assunto. Eu aprendi nesses anos, concorrendo com aquela onda na remada, eu acabei chegando em 3 categorias na final do Big Wave Awards, que hoje em dia é patrocinado pela Red Bull e é considerado o Oscar da onda gigante, que é promovido pela WSL. A Red Bull, a WSL e o Guinness Records são empresas que visam fins lucrativos. A Red Bull hoje em dia patrocina o circuito inteiro da WSL e agora também o circuito de ondas grandes. E o Guinness, vocês sabem o que é o Guinness Record? Na verdade, o Guinness é aquela cerveja mesmo. Sim. Sim, eu sei. E eles abriram um concurso anos atrás que era quem bebia mais a Eles têm- cerveja. Eles têm outras empresas com o nome de Guinness também, e uma, inclusive, é o Guinness Book. Então, quando eu fui, né, eu tô nesse processo de estar me aproximando deles, de estar mostrando meu trabalho. Primeira questionamento que eles fizeram, quem é meu patrocinador? É uma ação publicitária. Sim. E eu ficaria muito feliz se minha onda fosse reconhecida como a maior do mundo, mas não é por isso que eu surfo. Eu surfo mesmo por paixão e só quero ter mais momentos especiais. Eu tenho certeza que a onda do Rodrigo Coxa foi uma das mais especiais da história do surf, mas existem muitos momentos especiais também, como agora, né, eles deram um recorde muito polêmico para o Sebastian Strudner, que é o companheiro da Maia Gabeira. E o Rodrigo não se manifestou parabenizando ele. Ele considera um resultado injusto. Muitos brasileiros consideram um resultado injusto. O surf é assim, o julgamento de onda é algo subjetivo e a medição de onda deveria ser mais considerado a ciência, as entidades oceanográficas e não a empresas. e não empresas ou dizer, não, aquele ali estava no ponto X da onda. Isso aí é uma questão que uma onda é uma coisa física e a pessoa descer a onda, o surfista tem a oportunidade de estar num presente da natureza. Na verdade, a onda em si que é o fenômeno. Eu acho que a questão é meio padronizar como vai ser feito, quem vai fazer essa medição, né? E eu acho que, não tem, vai ser sempre técnico. O problema é que a WSL até hoje não padronizou isso. Uma vez a Maia bateu o recorde, aí no próximo ano a Justine ganhou como a maior onda remada do ano e a Maia entrou em contato com o Guinness. A Maia, Sim. por ser realmente conhecida e tanto quanto a Justine, que é francesa,
a WSL acabou dando recorde, mesmo dando premiação para Justine, deu recorde para Maia como se ela tivesse quebrado o próprio recorde. Eu tava lá, eu vi a onda. Realmente era enorme e pode sim ser a maior do que a da Justine, mas assim, existe muita controvérsias. A onda do Sebastian Strudner, que foi dado o recorde para ele esse ano, agora foi surfada 2 anos atrás. Então, assim, por que demorou 2 anos? E Você tem que sair na hora, né? e por que eles me perguntaram se existe um patrocinador por trás de mim? Isso faz diferença para a evidência científica? Não faz. Eu acho assim, ó, bom, a nível de surfista eu entendi que pra ti o recorde não é o que tu busca e tal, mas, não, até que eu acho que é o que busca, mas não é o teu objetivo de vida, né? Porém, a gente sabe que o incentivo ao esporte está muito ligado a essas metas, esses recordes, ou, sei lá, um campeonato, então, pra ti ia ser muito legal se realmente saísse esse resultado positivo, né? Sim, ia gerar bastante credibilidade para mim. E hoje, pode falar, desculpe. Fala. Você acha que depois que veio essa onda aí do Brazilian Storms, né, que eles falam, dos brasileiros aí que estão no topo, você acha que melhorou bastante o patrocínio do surf? Ou só pra eles? Ou só para eles? Como foi isso? O mercado é bem fechado, assim, mas para eles melhorou muito e eu admiro isso e fico muito feliz porque eles merecem. Não é à toa que eles se tornaram os brasileiros que estão ali no topo, os Brazilian Storms. Temos o Adriano Mineirinho como campeão mundial, o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina, que é um fenômeno. Todos eles são... O Adriano, ele é muito trabalhador e surfa muito, mas, assim, vendo o Gabriel e o Ítalo, eles são fenômenos, assim, é algo, assim, fora do normal, a maneira que eles voam, quantos giros eles dão no ar, dão aéreo mortal, é coisa assim que o surf evoluiu muito. Ele começou de baixo mesmo, né, cara? E é legal ver a Oi patrocinando, empresas como Ford patrocinando o Ítalo, o Audi patrocinando o Gabriel. E o surf de ondas grandes, eu acho que tem um apelo muito legal, porque ele atinge todos os níveis da idade. É algo assim que quando tu vê, as imagens são muito espetaculares e não é para qualquer um. Eu creio que o esporte vai crescer muito nos próximos anos ainda. Só que com essa mudança de termos brasileiros, campeão mundial, olímpico, eu acredito que eu comecei a ser mais bem visto perante as minhas escolhas. Sim. Cara, e o que tu achou da decisão, já que você falou em olímpico? Foi muito legal ver o surf primeira vez nas Olimpíadas, né, cara? O que você achou daquela decisão ali no final ali tanto do surf como do skate, né? Indo pro lado do skate. Assim como a medição das ondas, as manobras, os pontos, é algo subjetivo, assim, não é igual ir lá e fazer um gol ou jogar a bola numa cesta. É algo que... É uma interpretação, né? As ondinhas estavam bem fraquinhas e acabaram dando apoio pro japonês ali, né? Eu lembro. É algo artístico, assim, é como o Oscar. O cara vai lá, faz um filme e depois vai existir uma avaliação e só um vai sair com a estatueta. Então, eu respeito, é o trabalho deles, nem sempre concordo. Esse ano, principalmente em relação à onda grande, não concordei mesmo. Acho que também tem muito a ver com o ângulo que é visto a imagem. A minha onda que foi medida como a maior daquele dia, do maior swell dos últimos tempos, que eu surfei no momento que tinha mais energia, mais tamanho e maior maré, não fez nem o corte das 5 maiores do mundo para a WSL. Então... isso realmente magoou um pouquinho, mas eu tenho contato direto com alguns comissionários da WSL e vim fazendo a pergunta para eles, nem vou citar o nome, e eles falaram para mim o seguinte: não, as ondas não são medidas. Então a onda que ganhou não foi medida, nenhuma onda foi medida, não foi comparada. Então fica algo que realmente Existe uma organização interna, tipo, de vocês mesmo, a galera que não... que tem uma segunda versão, que gostaria que tivesse uma medição, mas não existe uma galera se organizando para tentar levar isso à frente, não? Antigamente a WSL era a Association, ASP, Associação de Surfistas Profissionais. E depois se tornou uma empresa, a WSL, World Surf League. E a gente tem também a ISA, que é International Surfing Association, que teria mais a ver com o Comitê Olímpico. Mas a International Surf Association
deixou a WSL cuidar do surf de onda grande, deixou eles ter esse poder. Então, o surfista hoje não surfa por uma associação, mas surfa por uma empresa. Então, a gente tá refém a isso mesmo. Entendi, que loucura. Tu não acha, bom, agora polemizando um pouco, tu não acha que tá muito ligado, o Brasil ele é muito ligado ao marqueteiro, né? A pessoa que é um profissional, mas quem sabe se vender melhor pro brasileiro é quem acaba conseguindo mais patrocínio. Tem milhões de exemplos. Neymar é o melhor exemplo do mundo. O próprio Medina, querendo ou não, eu sei que ele é um baita surfista, todo mundo sabe, tem talento, mas ele é muito marqueteiro. Ele tá sempre na mídia, namora gente famosa, festa, balada, putaria. E que é pura verdade, né? É o que todo mundo tem de impressão. Tu acha que isso não está ligado também a ser low profile, de ter uma dificuldade, obviamente, de alcançar novos patrocinadores, ou uma nova imagem, ou do brasileiro se reconhecer mais nessa imagem do surfista? Ou não tem nenhuma relação? Estou viajando no croquis. Não, tem razão mesmo. Eu vejo o Pedro Scooby é um ótimo exemplo. Ele teve... A vida dele levou ele enfim, chegar na Globo, na TV Globo e Sim. ser conhecido no Brasil e agora no mundo, assim. E ele tem um contato com artistas que vem ajudar muito ele. Eu admiro isso, sabe por quê? Porque as ondas que ele pega é muito mais divulgada. E ele realmente é um surfista excepcional e ele merece toda essa exposição. Ter sido convidado para o BBB, isso foi muito bom para ele. E vejo isso como uma boa artimanha para estar ganhando patrocínio. Eu sou solteiro. Tu é solteiro? Então aí, perfeito. É só se unir com os caras, putaria, festa todo dia. Tu é amigo do Scooby ou não? Então, a galera fala comigo, pergunta isso todo dia pra mim. Oh, tu é lá da Nazaré, lá. Ah, tu conhece o Scooby? Tu surfa com o Scooby? E o Scooby? Mas eu conheço o Scooby, assim, ele é uma pessoa bem bacana, mas a gente divide o mesmo espaço ali. E ele era uma daquelas pessoas que estaria no jet ski surfando perto de mim. Então, agora eu tô nessa transição, tô evoluindo no Tauim, não é uma coisa do dia pra noite, tô me tornando um surfista melhor no Tauim e no jet ski. Tô ganhando experiência como piloto e não vejo por que não que daqui a pouco eu possa estar ajudando ele no mar ou ele me ajudando. Claro. Quando a gente tá lá no mar com a máquina, a gente tá sempre olhando pelo outro, mas também tem que cuidar que aquela máquina pode machucar. Claro. E ele parece ser uma pessoa bem agradável, ele cuida dos filhos dele. Eu acho que ele mudou um pouco também. É um rockstar. Mudou um pouco da imagem dele, até a questão dele ir pro Big Brother foi bom, porque a gente, bom, e como é que tu vê essa questão de, ele ficou super estereotipado com essa impressão de que ele fuma toda a maconha do mundo, né, que daí fizeram até uma musiquinha pra ele, que fazia uns sketches. Eu não sabia que ele fumava. Não fuma, ele não fuma, mas ficou o estereotipo porque ele dava uns brancos assim do nada, ele tava conversando, de repente ele parava, aí tocava uma musiquinha que era como se estivesse viajando, sabe? Como é que funciona esse estereotipo? Porque, assim, rola a parada do surf é o seguinte, a gente todo surfista é maconheiro ou todo surfista levou muita onda na cabeça e fica mais... A gente tem hoje em dia advogados, pessoas, nada contra, grandes empresários que acabam que fumam maconha, mas conseguem conquistar, com certeza, óbvio, conquistar grandes cargos e se dar bem, ser vencedor. Mas nem todo surfista é maconheiro. Só que eu não vejo o problema de ser maconheiro e surfar e se dar também bem. Nada contra. Eu acho que a palavra maconheiro é um pouco forte. Né? Mas gosta do verde. Eu gostaria que mudasse um pouquinho o que é a sociedade em relação a isso. A gente já está mais do que provado que pode auxiliar muitas pessoas, pode prejudicar também. Eu faço tratamento com canabidiol também, CBD. Ela faz todos os tratamentos que tem. Eu sou suspeito, né? Eu sou atleta do canabidiol. A Farmacana Brasil comprou pra mim um jet ski Supercharger, 230 cavalos, 1.800 cilindradas. Gosto. Dale. Uma máquina fortíssima e eu vejo o apelo social que tem. Empresas como essa, associações, salva vidas, né? Pessoas que tinham 20 ataques epiléticos por dia. Hoje em dia tem um por semana. Pessoas que não conseguiam se focar por autismo. Conseguem prestar atenção, demonstram seus sentimentos melhor. Cara, é muito melhor do que remédio de depressão. A gente toma remédio todo dia, né? Todo mundo toma algum tipo de remédio, seja o que for. Relaxante muscular, seja o que for, pra dormir, depois pra acordar, pra ficar mais atento. E pro esporte, o CBD e os canabidióis, tem o CBG, tem várias vertentes. Ativa o sistema endocanabidiol. Como é que fala? Fugiu o termo um pouquinho, mas ativa um sistema do corpo que ajuda na recuperação muscular,
O THC tira as dores. Então, assim, é uma planta que pode salvar e ela realmente está sendo mal usada. Está sendo mal interpretada também, né? Até esses dias a gente entrevistou o comandante aqui, que era da polícia. Queria que você tivesse vindo junto, não, sacanagem. E eu ia perguntar pra ele, né? Porque eu vejo às vezes que, porra, é liberado pra caramba o álcool, o cigarro, que faz muito mal. Mata muitas vidas. Né? E ali é algo totalmente, né? O cara às vezes é tratado como um bandido, como Nem um vamos vagabundo, falar da como um economia que negócio. pode melhorar, né? E também o Nada. problema social que causa. Mas tirando... E eu adoro falar desse assunto. Muito obrigado por trazer Também. Eu gosto muito desse assunto mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem alguma coisa que tu não conseguiu realizar ainda? Pô, por exemplo, tem essa onda que a gente tá aí esperando que seja registrada aí no Guinness e tal. Mas eu quero saber que sonho tu tem aqui daqui pra frente, qual é a tua ideia. Obviamente que a gente vai ajudar o possível pra te conseguir um patrocínio aí. O canal vai crescer muito, se Deus quiser vai fechar bastante patrocínio. Mas eu quero saber sonho pessoal mesmo. Tem alguma coisa que tu não realizou ainda que tem vontade? Antigamente eu sonhava em entrar no circuito mundial. Achava que no circuito mundial de ondas gigantes. Eu tracei um planejamento estratégico na minha vida. Em 2018 eu tive a oportunidade de competir o primeiro evento de ondas gigantes da minha vida, que foi na Praia do Cardoso. Eles estão tentando realizar esse ano de acordo com os intempéries da natureza. Então foi um evento que foi apresentado pela World Surf League, que seria a primeira etapa do Qualifying Series do Big Wave Tour. Ou seja, o circuito qualificatório da elite das ondas gigantes. E eu cheguei na final, esse evento que o Lucas Chumbo ganhou. E eu tava fazendo pontos. Aí, um mês depois, eu fui pro Chile disputar o campeonato de bastante tradição, do campeonato mais antigo de ondas gigantes do mundo e o mais antigo aqui da América do Sul. E fui pra final também. Então, eu tava com ponto para entrar na elite. E do nada a WSL retirou do website que teria um circuito classificatório para as ondas gigantes, e eu acabei mudando meu planejamento estratégico e fui para Nazaré. Sim. Pensando porque agora a estratégia era pegar uma onda que fosse impactante, além de estar seguindo meu coração e pegando as ondas que eu desejava surfar na minha vida. Sim. Acabei descobrindo um lugar incrível, ondas inimagináveis na minha cabeça, que lá em Nazaré quebra dias parecidos com Pipeline, dias parecidos com Mavericks, Califórnia, ondas parecidas com Jaws, tudo no mesmo lugar, Waimea e aquela onda gigante de Nazaré nos dias especiais. E a galera fala português também. Fala português, eles têm muito carinho pelos brasileiros, lá tem um museu de surf que esse ano eu consegui entrar. Legal, né? Eu vi então, homenageado ali ainda, né? Minha prancha tá eternizada no farol de São Miguel do Arcanjo, que é o farol de Nazaré, na frente da onda. Então, quando as pessoas vão lá ver a onda, elas entram no Museu de Nazaré e vem na porta a minha prancha. Que animal, cara. Isso é muito legal. Só que daí, né, eu peguei essa onda que foi pra final em 3 categorias. Essa da remada que eu contei a história pra vocês, que foi a performance do ano, a maior onda do ano da remada. E a onda do ano, Ride of the Year. E muita gente, aqui a expectativa era muito grande, eu não sei se eu criei uma fantasia, mas é porque realmente parecia que tudo indicava que ia rolar. Que eu podia ganhar a coisa, pelo menos uma das categorias. Com uma onda entrar em 3 categorias, teve gente que uma onda entrou em uma categoria. Não, até por mérito, né? Porque assim, se for os 3, foi indicado aos 3, pelo menos uma tem que ganhar. Não faz nem sentido não ganhar. Foi incrível. E naquele ano, justamente, a WSL que aconteceu, não teve a noite de gala, que era igual o Oscar, todo mundo ia lá engravatado, ia os melhores surfistas do mundo, inclusive da elite de pranchinha. Uhum. E naquele ano não teve, houve um anúncio da onda e só anunciaram, a maioria era os atletas da Red Bull, que era patrocinado o evento pela Red Bull, e o outro que ganhou foi o locutor da WSL, Peter Mel, que pegou esse tubo incrível em Mavericks, não tô tirando o mérito dele. Eu só vejo assim que são ondas, é algo subjetivo e são coisas assim, ó, ondas diferentes, como é que uma vai julgar diferente da outra, só porque a minha onda não entrou nem entre as 5 das maiores da remada do ano. Se tu vê aquela onda, comparar com as outras, teve ondas que por foto, sequência de foto, o cara nem passou a sessão, ele tava na frente, porque o cara é campeão mundial e ele realmente tem todo o prestígio dele, mas assim, fica algo subjetivo e para mim gerou uma fome, algo assim, um sentimento de estar continuando o meu trabalho e cada vez mais eu penso menos na World Surf League, esse não é mais meu objetivo. Eu tenho sim sonho de surfar o Tahiti. Nunca surfei Tiahupo,
Quero poder... É aquela onda que parece que é pra baixo, não é? É uma onda que vem meio assim negativa, quebra numa bancada muito rasa de Ele fica uns coral. barquinhos aqui, ó, e aqui fica um buraco aqui. Ó. Eu falei, cara, bizarro, porque o barco fica do lado dela. É bizarro de ver, né? Mas é maravilhoso. Ela é maravilhosa. De certa forma, eu tinha assim a cabeça meio feita em relação a essa onda, porque eu já dediquei 5 anos da minha vida à pipeline. Uhum. Então, eu sei dos perigos, sei que tem que ter muita habilidade para surfar ela, mas a visão do tubo é incrível. Eu já vi as imagens assim, Cristalina. com a GoPro, dá para ver as montanhas do Tahiti e o tubo de boca aberta. É um dos lugares que eu tenho o sonho de conhecer, tal como também Fiji, que é uma onda enorme que dá para entrar na remada e é um tubo parecido assim também muito grande. Perfeito. Noronha tu já foi? Tu nunca pensou... Também tenho muita vontade de conhecer Noronha Noronha. é massa, hein, Deixa eu cara? te perguntar, Show tu de nunca bola. pensou em, em relação, pensando em cash, né, em dinheiro, retorno, documentário, porque eu vejo que muita gente faz um documentário ou pega uma lei de incentivo, faz documentário e tal, mas o investimento é alto, dá pra tirar um dinheiro razoável e consegue pagar toda essa trip, né? Nunca pensou em vender isso pra um canal, tipo Sport TV, a gente até tem um... O off e tal. Pô, que legal. Hoje em dia eu participo do documentário que é o 100 Foot Wave, a onda de 100 pés do Garrett McNamara. Vocês provavelmente vão conseguir me ver mais na segunda temporada. Eu passei no último episódio dessa primeira temporada. As imagens estão aí, estão passa no eternizadas, e eu vou continuar pegando e registrando muito mais ondas. Uhum. Mas eu tenho também assim uma vontade de desenvolver o meu lado empresarial. Isso que eu ia dizer, Realmente- desenvolver, quem ganha é o McNamara nesse caso, que é o coisa dele. Mas tu desenvolver, pô, tu vai conseguir, além de pagar toda a trip, fazer toda a rota que tu gostaria, né? E também pensar em ter uma vida estável, ter uma casa, construir Claro. uma família. Isso eu A acho gente que vai Ajudar entrevistar. outras pessoas. A gente vai entrevistar em breve, a Thaís tá fechando ali, o secretário do esporte aqui já. esporte. Já vamos dar uma De cutucada Floripa, nele. hein? Já Legal. vamos dar uma cutucada nele, porque tem verba disponível, mas às vezes as pessoas não sabem como chegar nela. Sabe como fazer os projetos pra chegar nela. Não, mas eu acho que também tem muita potencial do mercado privado mesmo, assim, mas desculpa, a iniciativa privada de estar patrocinando. Mas só pra te colocar, né? Como é que funciona, pelo menos, essas leis de incentivo, né? Normalmente tu vai ter que ir na secretaria, aí tu vai entrar com o teu projeto, e eles vão te liberar uma quantidade X de dinheiro pra te captar. Aí tu vai nos empresários. Então tem que ter a ajuda dos dois, entendeu? Sim. Tu vai ter que ter uma liberação, porque eles vão liberar aquele imposto pra ti, e tu vai fazer a captação depois. Mas eu acho que é uma rota fantástica pra te poder fazer onde tu queria ir, uma lapada só. Vai, tipo, faz, porque eu acredito que uma viagem pra fazer, sei lá, essas 3 que tu gostaria, deve sair um custo razoável, principalmente de... Ainda mais agora o dólar lá. Não, e tem essa equipe cara, né? Porra, não sabia que o jet ski era tão caro assim. Por isso cara. que Nazaré tem sido a opção, assim, porque lá já tem toda uma Estrutura. comunidade voltada a isso, tem os melhores cameramen, melhor cara que voa drone, não sei quantos jet skis, e tem ambulância na areia, então acaba sendo a opção mais Mais em conta e mais, e mais de palpável aprendizado para também, mim hoje em dia. Em relação a, eu vejo também assim que tem que ter mais investimento no surf aqui na ilha, não só para atletas, Pra quem tá mas começando. para projetos. Eu participo assim um pouquinho, digamos assim, eu sou espectador mais de perto lá do projeto que foi feito na Mariquinha. Hoje acabou de terminar esse projeto, que é levar as crianças para surfar. Eles levavam na Barra da Lagoa. Existem muitos projetos parecidos na ilha e vejo que a Secretaria de Esporte apoiava, mas eu também vejo que o mercado privado aqui tem que apoiar, porque Diretamente, nem precisa... diretamente, Claro. eles, porque é uma visibilidade boa para eles, é rentável e é o que vai mudar realidades. Mas eu Aproximar o surf, que é um esporte elitizado, de crianças que pode virar novos talentos. Mas eu acho que até uma pessoa que nem tu, que já tem um nome, e se tu começar a pensar nessa questão de empresário mesmo, né? Começar a pensar como projetos, precisa de um nome forte também para encabeçar essas coisas, sabe? E às vezes, porque a questão é sempre criar o projeto. Criar o projeto, apresentar, levar para alguém tem que encabeçar isso. E eu vejo que a falta de união faz que tem que ser alguém, tem que ser uma pessoa mesmo que vai encabeçar, vai tocar. Acho que tu poderia ser uma excelente pessoa, porque já tem todo o perfil aí, fala bem, é um cara bonito, a Thaís ficou bastante interessada, leva inclusive. o nome de Florianópolis. Tem alguns amigos que estão à frente, por exemplo, o Alex Corrêa lá na Mariquinha, eu me aproximo dele porque eu sozinho não poderia fazer o trabalho lindo que ele faz.
Ele sabe a maneira de se comunicar com as crianças, às vezes tem até um linguajar diferente. E um carinha, ele é como se fosse o padrinho ali. Aí tem o Tico, lá no Monte Serra. E sim, tem na comunidade aqui na ilha a gente está desenvolvendo. Eu tô vendo que a pegada do surf e o skate se aproximando. O skate está dando um ótimo exemplo pro surf, porque eles são de comemorar o rolê do outro. Puta, isso é legal pra caramba. Isso eu vi na menina aquela que ganhou o skate agora na Olimpíada. Todos são, né? Puta, eu achei todo mundo torcendo do lado. Isso porra, é muito lindo. Eu acho foda, porque daí tu, porra, bota o esporte no outro patamar, né? Que normalmente é uma competição fodida, né? Eu mesmo observando eles, eu mudei, assim, eu ganhei um amadurecimento nesses últimos anos e vejo o surf como um esporte muito individual, elitizado, mas que a gente tem que tentar mudar essa realidade. Eu acho bom. Isso aí. Não sei se eu tava, mas aqui estamos. Não, aqui Cara, foi um prazeraço. Eu acho que a gente deveria se unir, eu, tu, o Neymar, o Medina, fazer uma putaria, mudar, fazer um cara da ousadia pra gente conseguir patrocínio, focar na Red Bull, foda-se. Vamos pegar dinheiro e fazer. Tu conseguir fazer essa rota aí. Obrigado, mas eu queria de verdade agora, sem sacanagem, agradecer, cara, foi um prazeraço, é um mundo novo pra gente, né? A gente não. O Tauov mentiu, ele nunca surfou, nunca chegou nem perto d'água. Não gosta nem de banho, não gosta. Vamos ter essa experiência. Uma hora vamos. Sabe uma coisa legal que eu gostaria de falar, rock, assim? Eu gosto de tocar. Pode falar, quente. Vamos fazer uma boemia, então. Não, é que eu não teria tido oportunidade de mostrar o meu trabalho e ganhar tanto incentivo se não fosse também a comunidade da Praia da Joaquina, em Bituba, me incentivando através das minhas imagens. Mas a maneira que chegou as minhas imagens para as pessoas foi uma coisa que não teria oportunidade antigamente. Por que polarizou tanto e popularizou tanto o esporte, o surf? Foi a facilidade de tu colocar na internet, no YouTube, botar no Instagram, no Facebook, e a pessoa se impressionar com a tua imagem. Então ficou uma coisa mais democrática os últimos anos, assim, desde o surgimento dessas plataformas. Uhum. E vejo, assim, que através disso, assim, todo mundo hoje em dia pode ganhar, e o oceano, ele é maior que todo mundo, e a gente é minúsculo perante a imensidão dele. Então, quem quer, quem pode, quem treina, não existe fórmula mágica. Tem gente que nasce sim com talento, mas tem que treinar, tem que se dedicar, tem que acreditar e meter a cara. Então, animal. Exatamente. Eu queria que tu deixasse suas redes sociais pra gente, pra galera seguir. Quem quiser te patrocinar, contato de assessor, o que for possível pra te encontrar e conseguir esse acesso aí direto. Puder passar. Galera, bora surfar junto. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, por estar escutando a gente aqui do Pé na Areia. E meu Instagram é Vini dos Santos 90. Animal. E quem quiser entrar em contato, tem assessoria, tem um número que a gente pode entrar em contato para conseguir um patrocínio, para conseguir entrar em contato contigo, vai direto pelo DM direto mesmo? Tem também o website, viniciusdossantos.com, e lá vocês, tanto no meu Instagram, tanto no viniciusdossantos.com, vocês conseguem entrar em contato comigo, lá tem meu e-mail. Coisa linda. Fico feliz. Maravilha, cara. Muito obrigado, hein, cara. Obrigado, sucesso aí. Aloha. Aloha.